O santo do dia 23 de julho. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Brígida e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 23 de julho. Santa Brígida, quando criança, tinha certamente um caráter forte e decisivo. Pertencia a uma família aristocrática. Já na adolescência, embora se tivesse a vocação religiosa, aceitou se casasse com Ulf, o governador de um importante distrito do reino da Suécia, a pedido do seu pai. A primeira parte de sua vida marcada por uma grande fé, dedicada a um casamento feliz, do qual nasceram 8 filhos. Uma dentre elas, Catarina, que seguiu até Roma. Também foi canonizada junto com o seu marido. Adotou a regra terciárias franciscanas e fundou um pequeno hospital. Guiada por um erudito religioso, estudou a Bíblia ao ponto de ser apreciada por sua pedagogia, por isso foi convocada pelo rei da Suécia para encaminhar a jovem rainha à cultura sueca. Após mais de 20 anos de casamento, o seu marido faleceu, assim como a segunda parte de sua vida. Santa Brígida fez uma escolha decisiva, despojou-se dos seus bens e foi viver no mosteiro cisterciano em Alvatra. Naquela época, destacava-se muitas experiências místicas, depois relatadas nos 8 livros das Revelações. Aqui também teve o início de sua nova missão. Em 1349, no século XIV, Santa Brígida foi a Roma para obter o reconhecimento da sua ordem dedicada ao Santíssimo Salvador, que deveria ser composta segundo ao seu desejo de monja e religiosa. Então decidiu estabelecer-se na Cidade Eterna, em uma casa na Praça Farnese, que ainda hoje é a sede da Cúria Geral das Brigigistas em Roma, na Itália. Porém, sofria por causa dos maus costumes e da degradação generalizada da cidade, que ressentia muito pela ausência do Papa, que na época vivia em Avignon, na França. Ao ponto de sua missão, como de Santa Catarina de Sena, sua contemporânea, era pedir ao Papa para voltar ao Vaticano, e seu único remorso foi o fato do Papa não ter ficado definitivamente no Vaticano em Roma. Na verdade, em 1367, no século XIV, o Papa Urbano V tinha voltado, mas foi apenas por um breve período. O Papa Gregório XI estabeleceu-se definitivamente em Roma, mas alguns anos depois da morte de Santa Brígida. Outro aspecto forte compromisso de Santa Brígida era a paz na Europa. Naquele tempo, as suas obras de caridade foram decisivas. Ela era nobre e vivia na pobreza, ao ponto de pedir esmola nas portas das igrejas e nas casas. Aquela também que era um período de peregrinação a vários lugares da Itália, Assis e Gargaro, a fim de peregrinação das peregrinações à Terra Santa. Santa Brígida tinha quase 70 anos, mas isso não influenciava o seu desejo. Ao ponto central de sua experiência de fé, a paixão de Cristo, como também a da Virgem Maria, testemunhou disso foram o Rosário Brigidígena e as orações ligadas às graças particulares e prometidas por Jesus Cristo a ela para que os participasse. Santa Brígida faleceu em Roma no dia 23 de julho de 1373, de morte natural, no século XIV. Confiou-se à ordem de sua filha Catarina, que os tornou-se viúva junto-se a ela quando vivia em Farfa. São João Paulo II destacou-se a igreja que pronunciar sobre cada uma das revelações feitas autenticadas, conjunto com suas experiências interiores. A figura de Santa Brígida foi muito querida
pelos últimos papas. Bento XVI, por exemplo, dedicou-se uma catequese durante a audiência geral para ela. E o Papa Francisco queria canonizá-la, aquela que no século XX tinha renovado a Ordem do Santíssimo Salvador. Maria Elizabeth Roosevelt, dando-lhe um forte impulso econômico, tendo sempre à vista busca de paz e unidade tão queridas por Santa Brígida. Santa Brígida foi canonizada em 1391, no século XIV, pelo Papa Bonifácio IX. Santa Brígida é a padroeira da Suécia e em 1999 foi declarada também copadroeira da Europa por São João Paulo II. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 23 de julho. A comemoração de Santo Ezequiel, profeta do Antigo Testamento, em classe próxima a Ravenna, na família, hoje na Emiretia Romênia, na região da Itália, com o falecimento de Santo Apólio Bispo. Faleceu martirizado no século II, no ano de 155 pelo Império Romano. Em Pisa, na cidade da Trância, hoje vista na Turquia, São Severo, mártir no século IV, no ano de 304 pelo Império Romano. Em Marsella, na província da Gália, atualmente na França, São João Calcino, presbítero que fundou os dois mosteiros. Faleceu de morte natural no século V, no ano de 435. Em Guimes, também na província de Votorei, o bispo que passou o mosteiro para Livitia. Faleceu de morte natural no século V, no ano de 460. Em Oviedo, na Toscana, atualmente na Umbrandia, na região da Itália, a beata Joana Virgem das Irmãs das Penitências de São Domingos. Faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1306. Em Citas, na Espanha, o beato Margerino Maria Los Brosil, Virgem da Ordem dos Mártires, fundador do Instituto Mercedárias e Mercedarianas de Brites, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1934. Em Monacés, localizado em Castros, na região da Espanha, os beatos Níforos, Jesus e Maria, presbítero, e 5 companheiros, todos clãs da Congregação da Paixão dos Mártires. Faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Revolução Espanhola. Em Kautenberg, Bijo, presbítero da região também da Espanha, os beatos mártires Germano de Jesus, que faleceu martirizado junto com seus companheiros no século XX, no ano de 1936, pela Revolução Espanhola. Em Toledo, também na Espanha, os beatos mártires Pedro Ruiz e José Salo, presbítero dos institutos sacerdotes, orantes e diáconos e mártires pela Revolução Espanhola. Em Madrid, também na Espanha, os beatos Emílio Rodrigues, vianos religiosos da Sociedade Salesianas e martirizados também no século XX, em 1936, pela Revolução Espanhola. Em Barcelona, também na Espanha, os beatos Simão Ronet Fritz, Miguel Posbuires e o presbítero Francisco Maior Vila e Paulo Nogueira. 3 religiosos, todos da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, faleceu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Revolução Espanhola. Lá em Abassarada, perto de Barcelona, na Espanha, os beatos mártires Catarina de Como, Micaela do Sacramento, virgens da Congregação Franciscanas das Filhas da Misericórdia e Prudência, Cecília e Genética, faleceram martirizadas no século XX, no ano de 1936, pela Revolução Espanhola. Em Duchul, próximo a Munique, a cidade de Baviera, na Alemanha, o beato Cristiano Grosses, presbítero da Ordem dos Frades Menores, martirizado no século XX, no ano de 1942, pelo exército nazista de Hitler. Em Preskov, na Eslováquia, o beato Basílio Tusco, bispo auxiliar de Provence e martirizado no século
20 no ano de 1976 pelo exército soviético. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 23 de julho, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de Santa Brígida, mãe e monja.